Abra sua Bíblia comigo nesta noite, lá em Gênesis, capítulo 8, verso 22. Amém? Você está lá? Olha o que diz a palavra. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não acabarão. Repita assim comigo. Enquanto a terra durar, enquanto a terra existir, enquanto essa terra que nós estamos aqui durar, existir, o que o Senhor está dizendo? Sementeira e colheita não vai faltar. Frio e calor não vai faltar. Inverno e verão não vai faltar. Dia e noite não vai. Sabe por quê? Porque essa terra aqui vai acabar. Você sabia disso? Essa terra está destinada ao fogo. Quando o Senhor acabar com tudo, quando todos nós estivermos diante do tribunal do trono branco, lá do tribunal do Senhor, aonde os ímpios serão julgados, aonde Satanás será julgado, aonde o inferno será julgado, e todos serão lançados no fogo, a saber, a segunda morte, a eternidade para aqueles que não quiseram crer em Cristo. Nesse momento, o Senhor então acabará com essa terra, acabará com os céus, e a palavra diz que Ele vai criar novo céu e nova terra. E a nova Jerusalém, então, pousará sobre a nova terra, e nós todos os que somos do Senhor, iremos morar com Ele eternamente. Amém? Veja bem, nós não iremos morar no céu com o Senhor. O Senhor sairá do seu trono no céu e virá morar conosco na terra. Na nova Jerusalém, na nova terra. Todos nós iremos morar lá com Ele. Ele vai vir morar conosco. Amém? Ele não vai mais entregar a terra aos homens, porque Ele entregou e deu problema. Então agora Ele vai tomar conta dela para o resto da eternidade. Amém? Mas entenda, essa terra a qual nós estamos vivendo atualmente, tudo o que eu semear, eu vou colher. Repita assim comigo, tudo o que eu semear, eu vou colher. Você realmente está entendendo isso? Você realmente está acreditando nisso? E Paulo vai ser mais claro e mais franco nesse ponto. Porque a nossa sementeira não é somente o que semearmos nesta terra, mas tudo o que nós semearmos, nós colhemos. Quer seja nesta terra, quer seja no Espírito. Nós colhemos. Abra comigo sua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 6. Olha o que Paulo vai escrever à igreja da Galácia. Capítulo 6, verso 7. Amém? Você está lá? O verso 6 depois você lê em casa, amém? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Em algumas outras traduções, de Deus não se zomba, que é o que mais se conhece por aí. Mas Deus não se deixa escarnecer, porque tudo, repita assim comigo, tudo o que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Paulo está falando a mesma coisa que a palavra do Senhor já falou lá no princípio. Por quê? Porque nós estamos falando de um princípio de Deus, não é uma lei. Algo que Deus estabeleceu e vai existir para sempre.
Nós conhecemos como lei da semeadura e da colheita, mas eu quero dizer para você que é um princípio. Princípio de semear e de colher. Você está entendendo? Você está compreendendo? Verso 8. Por quê? O que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. O que é isso, pastor? Se eu semear da carne, vou colher corrupção. Isso mesmo. Se eu semear coisas da carne, eu vou colher coisas corruptíveis, coisas que têm fim. Você está entendendo? É isso que a palavra está querendo dizer. Pastor, eu posso semear coisas da carne? Pode, mas você precisa entender que tudo que você semear para a carne, da carne, você vai colher e ela tem tempo final. Como assim, pastor? Posso semear um carro, posso comprar um carro, e esse carro vai ter um fim. Ele não é para a eternidade. Vou colher dele, vou usufruir dele. Isso é os benefícios desta terra. Todos os benefícios desta terra têm fim. Você está entendendo? Até o nosso casamento tem fim. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que é o quê? Até que a morte os... Então ela tem fim. Apesar de ser um princípio espiritual, casar na carne tem fim. No espírito com Cristo é para a eternidade. Como igreja, casando com Cristo, é espírito. Com a minha esposa, é carne. Aqui é uma tipologia, um tipo da verdade espiritual. Eu caso com ela sendo referenciado ao casamento que a igreja terá com Cristo. Mas há erro nisso que eu estou com ela? Não. Não é errado semear das coisas da carne. Não é isso que Paulo está querendo dizer, ou que muitas vezes nos ensinaram. Não semeie para a carne, porque é coisa corruptível. Sim, semeie para a carne, porque são coisas que vão acabar. Cuidado, só isso. Não ponha a sua vida em favor das coisas da carne. Não ponha todo o seu esforço em semear das coisas da carne. Por quê? Porque tudo que você semear ali, a sua colheita, é uma colheita que tem fim. Ela tem tempo determinado. Ela vai acabar mais cedo ou mais tarde. Não está querendo dizer que são coisas ruins, porque você pode semear coisas boas e colher coisas boas. Eu estou colhendo um casamento de excelência no Senhor, porque eu semeei um casamento de excelência nele. Você está me entendendo? Você está compreendendo? Mas eu tenho convicção que esse casamento vai acabar, ou comigo ou com ela. Ou os dois juntos quando formos para a eternidade. Mas lá, nós seremos como os anjos, que não casam e nem se dão em casamento. Não há necessidade mais de sexo lá. Nós estaremos na plenitude do Senhor. Você está entendendo? Você está compreendendo isso mesmo? Mas veja o que ele continua dizendo. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por quê? Porque tudo que eu semear no Espírito, em coisas espirituais, para o Senhor, eu semeio para a minha vida eterna que eu terei. Quem está aí? Você está me entendendo? Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Se você vai continuar vivendo uma vida somente para as coisas deste mundo e colocando em primeiro lugar os favores deste mundo, ou se você vai colocar a garantia de viver uma vida eterna com o Senhor, na presença dEle, colhendo do melhor que você semeou hoje. Há uma decisão na sua vida hoje, porque quem semeia é você. E aí Paulo, para concluir esse raciocínio que ele está falando à igreja da Galácia, ele vai falar assim, no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque eu posso semear mal. Eu posso semear mal e posso semear o mal. Que são duas coisas diferentes. Eu não sou mal, mas estou semeando erroneamente. Ou realmente o meu coração está mal e eu estou semeando coisas ruins porque eu sou mal. Então Paulo vai dizer bem claro para a igreja, olha,
não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque no seu tempo devido nós ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. E eu não sei se disseram para você, mas para mim sempre disseram que haver desfalecido é quando eu morrer. E na verdade, no meu entendimento hoje, haver desfalecido é eu não perseverar. Vou colher se eu perseverar naquilo que eu estou vivendo. Não é morrer. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E tudo que o homem semear, ele vai colher. Se eu não colher, é porque eu não permaneci na palavra. Eu não criei nela, eu não tomei posse dela, eu não vivi por ela. Você está me entendendo? Veja, Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem bênçãos para a sua vida. Mas Ele não vai quebrar os seus princípios para cumprir a sua palavra sobre você. Quando você acorda, você semeia. Sabe uma coisa que nós não entendemos? Muitas vezes as pessoas já perguntaram para mim, para minha esposa, pastora, eu não sei o que está acontecendo em minha vida, eu não sei porque que a minha vida está assim, eu não sei porque que eu estou passando por isso, eu não sei porque eu estou passando por aquilo, eu não sei, pastor, eu quero dizer para você, você não sabe porque você não está olhando a sua semente, você não está olhando como você tem semeado, você não tem se preocupado em semear, você tem vivido a vida como ela pode te levar, vida leva eu para o quinto dos lugares, não é dos infernos, porque não tem lugar no inferno mais para nós. Amém? Mas a gente vai levando a vida de qualquer jeito, como dá. Mas eu quero dizer para você, amados, você acordou, levantou da cama, você precisou lançar uma semente, você teve que se levantar. Ali você já lançou uma semente. Tem muita gente que toma a decisão de não se levantar, ali já lançou uma semente. Tudo o que você faz na sua vida, por isso que a Bíblia diz que tudo o que o homem semear, tudo o que você faz é uma semente. E você precisa prestar atenção. Não quer dizer que tudo o que eu faço está errado. Volto a dizer isso. Mas tudo o que eu estou fazendo na minha vida é semente. E no seu tempo devido haverá colheita. Não tem escapatória. Você quer alguns exemplos bíblicos? Deixa eu só contar para você algumas coisas, né? Nós temos, por exemplo, a mulher sunamita. É um exemplo interessante de semeadura e colheita. Ela semeou na vida de um profeta. Mas ela não semeou para ela não escolheu a colheita. Ela não estava querendo uma colheita de um filho. Ela semeou porque ela olhou para ele e enxergou nele um homem de Deus. Só que Deus é fiel. Não foi ela. Deus é fiel. E ele olhou para o coração dela e disse, merece. Ela semeou na vida do profeta, quando ela honrou a vida do profeta, quando ela preparou um quarto na casa dela para receber bem o profeta. Quando o profeta liberou a palavra dele, o Senhor a confirmou na vida dela e trouxe um filho para a vida dela. Veja, Abraão sonhou muito em ter um filho. Quanto tempo Abraão sonhou ter um filho? Muitos anos. Sua esposa não podia ter filhos. Ele, avançado de dias quando foi ter. Mas veja, antes de ter filhos, Deus o fez profetizar na vida de um rei, filho sobre o rei. Ele profetizou na vida de Abimeleque. E Abimeleque teve um filho. Veja, o meu grande sonho, o meu grande desejo, minha grande vontade de ter filhos, não consigo ter, Deus não me dá, e Ele ainda me faz profetizar e orar e abençoar a vida de um rei para que o rei tenha. Olha só. Pode ser que Abraão não tenha entendido o propósito de Deus naquele momento. Mas aquela palavra que ele liberou sobre a vida de Abimeleque, era a semente que ele estava liberando para haver colheita na vida dele. Você está me entendendo? Muitas vezes nos dias atuais nós temos esse problema, amado. Nós não queremos semear, mas queremos colher.
Nós não queremos semear, nós queremos colher. Eu quero um filho, mas não semeio nada na vida de ninguém para que possa obter um filho. Eu quero ter uma casa, mas nunca semeei na vida de ninguém. O nosso coração e de muitas vidas nos dias atuais tem sido assim. Eu passo tanta necessidade, quem tem que me ajudar é a igreja. Quem tem que dar dinheiro para mim é o pastor, porque eu passo tanta dificuldade. E nós nunca liberamos a bênção, por quê? Porque trancamos o nosso coração. E se eu não semear, eu não vai ter colheita. Esquece. E isso em todas as áreas da nossa vida. Tem tanta gente sonhando com tantas coisas. E sonhar é bom, não é bom? Mas eu quero dizer para você que é melhor ainda realizar. Sonhar é bom demais. É maravilhoso sonhar. Agora, realizar os sonhos. E mais, os sonhos serem realizados de uma forma que você não sabe, porque é uma colheita que você está recebendo, por uma vida que você está levando diante do Senhor, não tem algo melhor, amado. Veja, olha outro exemplo bíblico interessante. Veja, presta atenção comigo, José está preso lá no cárcere, e o cárcere não ficava aqui com janelas, o cárcere ficava numa caverna, eles ficavam... O cárcere ficava lá numa caverna. E está ele lá, e com ele está o copeiro do rei, e está o padeiro do rei. Sabe o que é interessante? Eu estou lá preso, escravo, e Deus me manda profetizar na vida do copeiro, que o copeiro vai ser estabelecido na vida do rei. Pensa na nossa mentalidade de hoje, tendo que liberar uma palavra sobre a vida do copeiro, mas eu estou aqui preso. Eu honrei o Senhor até aqui. Eu fui fiel até o Senhor até aqui. Esse copeiro provavelmente nem conhece o Senhor. Quem diria assim, Senhor, esqueceu de mim? Eu te sirvo há tantos anos. Quem já não falou isso? Eu te sirvo há tantos anos. Eu dou célula, sou líder na minha igreja. Minha célula tem dado muitos frutos, minha célula tem multiplicado, minha célula tem crescido. E isso que eu tanto quero na minha vida, o Senhor está me falando para abençoar a vida do fulano, que nem te conhece direito, que está chegando na igreja agora. Quem já não pensou assim? Sabe o que é interessante? É que muitos recolhem a sua própria bênção, a sua própria colheita, porque não creem, não liberam a palavra e por isso não conseguem obter sua colheita abundante. Mas José não. Ele liberou a palavra. E o interessante é que ele ainda disse para o copeiro assim, quando estiver lá, se possível, lembra de mim, que eu te ajudei, fala com o rei. E o copeiro? Sabe por quê? Porque a nossa colheita não vem das mãos dos homens. A nossa colheita vem das mãos do Senhor. No momento certo, no tempo devido, o Senhor o levantou como governador do Egito. Mas sabe o que é interessante? É que no momento em que ele estava na prova, no momento em que ele estava na dificuldade, no momento em que ele estava na rejeição, ele não deixou de crer no seu Senhor e de liberar a palavra sobre a vida dos irmãos, ou seja, liberar sementes. Sementes de fé, sementes do bem, sementes de verdade. Quantos têm semeado nos dias atuais fofocas, contendas, confusões, mas querem colher vida próspera e plena? Não existe.
O que o homem semear, ele vai colher. Pastor, mas o que estão falando de mim é mentira. Então fique firme no Senhor, porque toda mentira será provada pelo crivo do Senhor e a pessoa será envergonhada no Senhor. Não é você que tem a honra a ser dada, é o Senhor. Você precisa ficar firme e fiel, crendo naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Nós estamos vivendo dias de paz, estamos vivendo dias de alegria, estamos vivendo dias no Senhor, mas tem pessoas que teimam em tomar posse de viver as dificuldades deste mundo. Eu sou igreja, mas não vivo a igreja de Cristo. Eu vivo o que o mundo me oferece. Como assim, pastor? Nós estamos passando por uma pandemia, um tempo complicado na vida de todas as pessoas. Mas no Senhor, o Senhor tem nos dado livramento e tem nos dado vida e vida em abundância. Amados, eu tenho dito para você, e provo isso, eu vivi o melhor ano da minha vida em 2020. Sabe por quê? Porque não é o mundo que define, não é o mundo que determina. O mundo não semeia nada em minha vida. Quem semeia as coisas em minha vida sou eu, e eu semeio as coisas do Senhor. Pastor, você só lançou sementes corretas? Não. Tenho certeza e convicção que eu não lancei só sementes corretas, mas todas aquelas que eu tenho enxergado, eu tenho frutado para não semear mais. Porque o terreno que eu quero semear é o terreno do Senhor. Você pode continuar semeando suas coisas nesta terra, amado. Pode continuar vivendo a sua vida por esta terra. Pode continuar vivendo por aquilo que os seus olhos enxergam. E eu quero dizer que os seus olhos enxergam é muito curto. Agora o Senhor, com os olhos espirituais, as sementes que podemos semear, são frutos de vida eterna. Não tem diferença. Você precisa tomar uma grande decisão e definição na sua vida. Foram 7 dias, e eu quero dizer para você, são 7 dias cruciais para determinar muitas coisas na sua vida. Pastor, são os primeiros dias do ano, são os dias que as famílias vêm nos ver, são os dias, são os dias em que a minha família se reunia, mas eu tomei uma decisão em Cristo há muitos anos atrás. E dessa decisão que eu tomei em Cristo, eu fico com ela. Eu não consigo, então, são decisões, são escolhas, são sementes, as quais eu preciso decidir. Está errado a escolha que eu fiz, pastor, de ir lá ficar com a minha família? Não, não estou dizendo que está errado, mas você ir lá com a sua família, você vai colher coisas que você semeou lá. E aí? Fica aquela pergunta no ar, o que você semeou lá? Você se juntou com aquele seu parente para falar mal do outro que não veio também? Você se juntou com aquele parente para falar mal do outro parente? O que você semeou lá? Você está me entendendo? É isso que você precisa decidir na sua vida. Ah, pastor, eu não falei nenhuma mentira, mas quem mandou você falar mal das pessoas sem elas estarem presentes, mesmo que seja verdade? Sem a pessoa ter o direito de se defender. Aonde você viu que você tem esse direito na sua vida? Quem te deu esse direito? Ninguém. E o que você semeou lá, você vai colher amanhã, depois de amanhã ou qualquer outro dia. Quando você menos imagina, quando você menos espera, você estará colhendo aquela semente. Esse é um dos princípios mais sérios do Senhor. E um dos princípios de maior resultado que nós podemos adquirir nos dias atuais. Por quê? Porque o que eu semear da carne, eu vou colher aqui. E se eu semear coisas boas da carne, eu vou colher coisas boas. Como assim, pastor? Por exemplo,
Se eu semear fornicação, eu vou colher da fornicação que eu semeei. Sexo antes do casamento, eu vou colher ter consequências e consequências pesadas. Se eu semear prostituição, sexo fora, não é antes, fora do meu casamento, eu vou colher consequências hoje no que eu estou semeando. Você está entendendo? São coisas que eu semeio e que eu colho. Agora, se eu semear não fazer sexo no casamento, eu também vou colher, porque também é pecado não fazer. Estão entendendo? Não? Fala, Deus. A palavra de Deus é séria, amado. Por isso que Paulo vai começar dizendo assim, ó, não errem, meus irmãos, nisso. Vocês não podem errar nisso que vocês estão pensando. Por favor, Deus não se deixe escarnecer. Não tem como você querer enganar a Deus. Não tem como você pegar Deus de surpresa. O que você semear, você vai colher. A colheita. A semeadura existe colheita. Tudo. Eclesiastes vai dizer que há tempo para plantar, há tempo para regar, há tempo para colher. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo na nossa vida. Não se engane nisso. Você precisa tomar uma decisão hoje, uma definição na sua vida, do que você quer começar a semear diante de Cristo, diante dos homens e diante das dificuldades. Por quê? Porque a colheita vai vir com certeza na sua vida. Essa é a garantia que nós temos. Esse é um princípio garantido. Falamos 7 dias sobre honra e você pode tomar uma decisão. Eu não vou honrar, porque isso é bajulação, isso é balela. Sofra as consequências do que você está tomando de decisão na sua vida. Só depois não venha reclamar. Só depois não venha dizer que na sua vida não dá nada certo. Só depois não venha dizer que na sua vida ninguém te dá confiança. Só venha depois dizer que na sua vida ninguém manifesta a verdade para você. Só depois não venha dizer que na sua vida ninguém te respeita. O que você semeou, você está colhendo, amado. Quem está aí? Você está comigo nisso? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? É sério. Para vivermos o melhor de Deus nesta terra, precisamos começar a entender que tudo o que estamos fazendo são sementes. Sementes abundantes. E mais, tem coisas que semeamos nos homens, mas colhemos de Deus. Quando você fica esperando uma colheita dos homens, você vai se frustrar, você vai desanimar e você vai desistir. Isso é algo que eu já aprendi e a minha esposa há muitos anos. Tudo que nós semeamos, nós não esperamos mais dos homens nenhuma resposta, nenhum resultado. Por muitos anos nós semeamos, falamos e ficávamos frustrados, sofríamos, chorávamos, porque não víamos a resposta da colheita na vida das pessoas que semeávamos. E sofremos muito com isso. O nosso quarto cansou de escutar os nossos lamentos e os nossos choros. Mas um dia o Senhor nos mostrou que a nossa colheita teria que aprender a vir das mãos dEle. E desse dia em diante, nós começamos a semear e começamos a nos alegrar.
sem enxergar, sem olhar se as pessoas iam nos dar as respostas e os respaldos que nós achávamos que merecíamos. Mas continuamos semeando, continuamos lançando. Nunca rejeitamos e nunca fechamos as portas para as sementes. Sempre auxiliamos e ajudamos. E eu quero dizer para você que nós temos colhido diante do Senhor algo que você nem imagina. Tudo que nós colhemos hoje, nós temos convicção no nosso coração, não está vindo das mãos dos homens, está vindo das mãos do Senhor. Por mais que que o Senhor use os homens para trazer a colheita até nós, nós temos a convicção que não foi eles, porque normalmente não é na mesma vida que nós semeamos que nós estamos colhendo. Você precisa aprender isso na sua vida. Você precisa ter essa convicção na sua vida. E agora, se você quer colher coisas da eternidade, você precisa tomar a convicção de que as coisas que você precisa semear têm que ser diante do Senhor. Sem sombra de dúvidas, amado. Se guardar para o Senhor, não há nada melhor. Ah, eu quisera ter feito isso. Mas são convicções que nós precisamos tomar hoje. E decisões que eu preciso tomar hoje. A grandeza do Senhor, a promessa do Senhor para a sua vida. E no tempo devido você vai colher. Olha, o Deus que nós vivemos hoje é o Deus do impossível. É o Deus que faz uma estéril ficar grávida. Só para mostrar que a fidelidade vem das mãos dele e não dos homens. Porque não são os homens que definem o que eu vou viver. Os homens podem dizer que não há cura, os homens podem dizer que não há solução, mas o Senhor dá a palavra final para todo aquele que crê e vive por debaixo da sua palavra. E a colheita vindo das suas mãos são colheitas de vida e não de morte. Mas muitos crentes convictos do Senhor, que estão domingo após domingo nas igrejas, se uma pessoa vier e disser, cuidado, a Covid pode te pegar, cuidado, a Covid pode te matar, ele crê mais nisso do que no Senhor. A Covid pode te matar, mas eu quero dizer para você, o Senhor é quem te dá vida. E eu fico com a palavra do Senhor. E ela pode até me pegar, como me pegou. Mas eu quero te dizer que eu não fico pela voz e pela boca dos homens. Eu fico por aquilo que o Senhor disse. Por isso que você não me viu em nenhum momento parado. Você não me viu em nenhum momento ressabiado. Você não me viu em nenhum momento com medo. Porque eu não tenho medo do que os homens falam. O meu temor está no Senhor. E enquanto houver fôlego de vida em mim, enquanto houver vida em mim, eu não deixarei de anunciar a sua palavra. Eu não me calarei, eu não me fecharei. Ninguém me trancará num quarto para ficar lá escondido, porque uma Covid pode me pegar. Porque não é os homens que determinam e definem aquilo que eu sou. Eu não semeio para eles, eu semeio para o Senhor. Quando você semeou as coisas dos homens, porque os homens colocaram medo em você, a sua colheita vai vir das mãos dos homens. E aquilo que vem das mãos dos homens, amado, é coisa corruptível. Enfim. Vai se acabar, vai se findar. Se você está semeando para o mal, você precisa definir. Se você está semeando para o bem, persista, persiga, porque o Senhor tem uma colheita abundante na sua vida também. Não desfaleça, persevere.
Porque o Senhor é o teu Deus, o teu guardador, e Ele trará tudo para a sua vida. Amém? Entenda, enquanto essa terra existir, enquanto essa terra persistir, enquanto você viver sobre essa terra, tudo o que você faz é uma semente. Podem ser sementes de bênção, podem ser sementes de maldição, você escolhe. Pastor, eu estou na graça, sim, mas você está na graça e pode pular da graça se você tomar a decisão de viver debaixo das leis. E ela te pega sim. A escolha está nas suas mãos. Hoje não há condenação se você decidir viver sem condenação. Mas se você decidir viver condenando a vida dos irmãos, a condenação também te pega. Eu sei disso, amado. Porque já falaram isso. Ah, o pastor isso, o pastor aquilo, o pastor não faz nada. O pastor só quer vida boa. E ontem nós estudamos sobre isso, amém? O pastor não quer vida boa, o pastor entendeu o propósito dele, está cumprido o propósito dele. Se você entender o seu e não ficar olhando para o pastor, ficar olhando para o seu propósito, você também vai viver no melhor desta terra. Cada um no seu devido lugar, não no seu quadrado. Precisamos estar no quadrado de Deus, mas é cada um no seu devido lugar. E todos juntos cumpriremos a sua vontade, e colheremos, e comeremos, não só do melhor desta terra, mas colheremos na eternidade vida plena. Você está entendendo? Amados, o que você semeou até aqui, vai colher. Mas o que eu estou dizendo para você, que decisão você espera e toma desse momento, daqui em diante? 2021 pode ser o último ano da sua vida. Não adianta você sair daqui para casa e dizer, eu semeei tanta coisa ruim, desgraça de vida, não adianta. Não vai resolver nada, não vai mudar nada, e você vai continuar semeando coisas ruins, porque você só quer olhar a sua vida e murmurar e reclamar. Pastor, mas eu não consigo, a minha fé não alcança. Você precisa lançar sementes diante do Senhor. Qual é a semente que você lança diante do Senhor? Senhor, aumenta a minha fé. Porque quem dá a fé a você é Ele. E Ele é fiel para abundar em sua vida tudo o que você precisa. Amém? Tome posse nessa noite. O que o homem semear, ele vai colher. Enquanto essa terra existir, você está semeando. Não somente desta terra, mas espirituais. Se coloque de pé.